forma geral, a cultura portuguesa foi responsável pelos grandes movimentos artísticos europeus no Brasil. Foram o Renascimento, o Maneirismo, o Barroco e o Rococó. E tem também na literatura, na pintura, na música e na arte decorativa. Na culinária, alguns pratos típicos são resultado da adaptação da colônia, como a nossa tradicional feijoada, né? Que os escravos eles faziam com as sobras que a nobreza não apreciava. Bom, assim como os portugueses chegaram no Brasil, diferente do que muitas pessoas pensam, né, que os portugueses chegaram aqui já escravizando todo mundo, já explorando tudo, né, mas na verdade não foi assim. Eles chegaram, se depararam com os índios, né, aquelas pessoas bem diferentes, né, do que eram os reis de Portugal, as pessoas de Portugal. E com isso, apesar deles ver a riqueza que o Brasil tinha e se interessar, né, por explorar pelas pedras preciosas, pela riqueza natural que o Brasil possuía, além disso, eles queriam trazer a sua religião, né? E um dos grandes objetivos também dos portugueses era catequizar os indígenas. Então, eles achavam que os indígenas eram pessoas que não tinham nenhum tipo de inteligência, que os indígenas eram incapazes, né, de certas coisas. Eles precisavam ensinar os indígenas a ser gente, né? Ensinar para eles o que era ter uma religião, o que era Jesus Cristo, o que era a religião católica. E aí, para isso, eles vieram e quiseram conhecer os indígenas. E a primeira coisa que eles fizeram no Brasil, né, foi a primeira missa. Então, em 1500, ele teve a nossa primeira missa, que foi imortalizada por Vitor Meirelles pelo quadro A Primeira Missa no Brasil. Vocês podem estar vendo aqui nesse quadro como é que foi, né? Os indígenas nunca tinham visto aquilo, né? Aquele rito de uma missa. Então eles ficaram curiosos, alguns assustados. Alguns indígenas até imitaram alguns tipos de gestos, né, que os portugueses faziam, né, como se ajoelhar, por exemplo. E aí outros ficaram muito assustados, né? Eles não tinham esse rito lá. Então eles resolveram tentar catequizar esses indígenas. Então, como é que eles fariam isso? Se a sua língua era tão diferente da língua tupi, né, da língua indígena, português e tupi. Com isso, a língua teve uma certa roupagem. Então, alguns, né, os jesuítas, os franciscanos e os carmelitas, eles adaptaram, né, uma forma de conversar com os indígenas, e aí eles foram criando o nosso português, né, que foi a mistura dessa língua, né? E aí também veio os africanos, né? E com isso a gente foi criando uma forma de se comunicar até chegar ao português que nós estamos hoje, né? E aí a gente se pergunta também, eu deixo questionamento para vocês: por que será que a gente tem tantos feriados dedicados a santos? Né? Outra coisa também, por que a gente tem, né, todas as cidades, a maioria, todas elas são criadas ao redor de uma igreja? Então deixa esse pensamento para vocês, por que será? Porque naquela época os portugueses criavam as cidades e a primeira coisa que tinha que ter nessa cidade era uma igreja. Porque a igreja, juntamente com o Estado, dominava, né, todas as pessoas. Então eles que ditavam, eles que faziam documentos, emitiam documentos. A igreja estava envolvida em tudo. É porque naquele tempo tinha conhecimento da coisa, era basicamente o teocentrismo. Exatamente. Naquele tempo, só eles que passavam os conhecimentos da Bíblia, eles que sabiam ler, eles que poderiam passar aquele conhecimento que tinha na Bíblia, e daí eles queriam catequizar todos, passar esse conhecimento para todos, e aí tinha esse certo domínio, né? Então, a Igreja Católica, ela emitia documentos, né? Batizados eram feitos pelos franciscanos, então quando os jesuítas vieram, aí essa dominação cresceu um pouco. E aí, em toda cidade tinha que se criar, né, uma igreja. E aí, o que eles fizeram? A presença da Igreja Católica ela começou a se intensificar em 1549, quando os jesuítas, né, da Companhia de Jesus vieram para São Paulo e eles fundaram a cidade de São Paulo. Tanto que ela se chama São Paulo, tem o nome de santo, porque foi, né,
a época que eles trouxeram, e muitas ruas, muitas avenidas de hoje em dia, a gente sabe que tem o nome de santo, né? E aí veio a padroeira do Brasil, a gente sabe que é Nossa Senhora Aparecida, né? Que a gente vai comemorar agora dia 12 de outubro. Depois de vários clérigos, né, que também tinham vindo para a colônia, e eles quiseram catequizar os índios, eles vieram com uma missão de disciplinar a sociedade, né? Como se eles vissem os indígenas, os africanos, que não soubessem se disciplinar. E eles tinham essa missão de ensinar a sua religião e ainda de passar como se comportar na sociedade, né? Então eles traziam essa ética também. Depois que o Estado, depois do Império, na época do Império, aqui a gente pode ter, o cenário mudou, né, com a nomeação do Marquês de Pombal. Ele quis separar tudo e quis tirar o domínio da Igreja Católica. Então, durante o período imperial, a Igreja Católica ela perdeu as forças, né, perdeu um pouco das suas forças, e aí ela só foi ganhar força novamente, né, e ter essa unção no Estado depois da morte do Marquês de Pombal. E aí sim, as coisas puderam voltar, né, como era antes, né, a Igreja dominante. Mas depois que o nosso Estado foi determinado, né, pela Constituição Estadual, a Igreja, né, perdeu um pouco do seu domínio, mas ainda hoje influencia muito, né, na questão dos feriados, das festas santas, nome de cidades, de estados, muitos lugares são, né, ainda com o nome de santos. Então, ela influenciou também na arte, né, a arte barroca. Ela trazia a imagem de santos, retratava partes da vida de Jesus, como a Paixão de Cristo, o artista plástico Aleijadinho, né, então Aleijadinho foi um grande nome da arte barroca aqui no Brasil. Ele construiu muitas catedrais, muitas imagens também. Então já passa essa parte da arte aqui para as meninas complementarem. Ai, meu braço já tá doendo. Boa noite, né? O carnaval tem sua origem. Bom, o carnaval tem a sua origem em todo português, uma festa pagã, europeia, que chegou ao país com os colonizadores e a festa era realizada entre as famílias. Quando eles chegaram aqui sobre o Brasil, eles tinham o costume, né, de fazerem a festa ali. A imagem quando eles chegaram. Quando eles chegaram, começaram a fazer a festa. E a forma deles fazer a festa, da comemoração, era jogando água, comida, jogando areia sobre as pessoas. E com o tempo passar, né, as festas que eles comemoravam, os portugueses, entre as famílias. Só que após, né, eles foram para a rua. Quando chegou na rua, foi a época que começou a vir